Estou iniciando esse vídeo hoje para conversar com vocês sobre como se libertar da culpa. E eu coloquei aqui alguns steps, são 3 passos para que nós possamos nos libertar dessa ideia, dessa falsa ideia que nós temos sobre a culpa em si. Existem algumas sombras no nosso inconsciente dentro de nós que elas são realmente muito difíceis e desafiadoras de nós conseguirmos nos libertar dessas sombras. E a culpa é uma dessas sombras. Então, eu lembro, realmente é uma ideia, a culpa nada mais nada menos é uma ideia distorcida sobre como nós vemos os nossos erros e os nossos fracassos. E então vem para nós em forma dessa ideia de culpa. E hoje aqui realmente são 3 passos onde você vai conseguir entender, porque nós precisamos entender por que essa culpa volta e meia está aqui. Então, para você, depois de entender, você consegue se liberar dela. Antes disso, as pessoas chegam para você e falam: você tem que largar essa culpa, você tem que largar esse sentimento. E você fala assim: mas como? Então, esse entendimento, para passar pela nossa consciência, é extremamente importante para que nós consigamos realmente deixar a vida fluir e se libertar, levar luz a esse lugar dentro de nós. Eu lembro na faculdade que todos nós, em um âmbito, existe dentro de nós uma frequência, mais para mais, mais para menos, a tendência a nos culparmos. Eu lembro na faculdade, foi o professor Manuel, que ele disse assim, sobre a culpa, conversando sobre a culpa, ele disse que nós tínhamos que abolir essa ideia da culpa e apenas trazermos para nós como uma responsabilidade. Então, ao invés de você olhar como culpa, você entender que é responsabilidade. Porque a culpa é como se você te colocasse num buraco, numa fechadura, e você só consegue enxergar a fechadura, só consegue enxergar o buraco na sua frente. E a culpa é mais ou menos isso. E a responsabilidade, ela já é uma ideia que você afasta um pouquinho da fechadura e consegue enxergar que tem uma porta. Então, você não é responsável só pela fechadura, pela maçaneta ou pela porta inteira, assim, você é responsável por algum ponto ali. Então, isso é responsabilidade. A responsabilidade é pegar a sua parte do que te cabe dentro daquela situação. E na época que eu ouvi isso, foi libertador de princípio, né? Nossa, bacana, assim, porque realmente a culpa é uma ideia ilógica de nós abarcarmos tudo para nós como se nós fôssemos, né, o responsável de tudo. E aí, quando você vai desfragmentando, você vai se colocando no seu lugar, você vai vendo que o outro também tem o seu processo, e assim por diante, você vai conseguindo colocar cada coisa no seu lugar. Porém, apenas aquela explicação não conseguiu fazer com que eu compreendesse algumas coisas da culpa. E eu achei, naquela época, que trabalhando essa perspectiva, eu tinha literalmente entendido e tinha me liberado da culpa em si. Então, o que aconteceu? Eu comecei a estudar outros assuntos e perceber que eu comecei ainda a atrair, eu ainda estava atraindo algumas situações de punição. Calma aí. Então, quando eu comecei a estudar um pouco de mecânica quântica, física quântica, eu comecei a ver que possivelmente existe, gente, algumas sombras ocultas que ficam lá no nosso inconsciente. Então, às vezes nós temos a percepção que nós liberamos, curamos, porém, vocês podem perceber que se às vezes não é consciente, às vezes está no inconsciente. Então, volta e meia você atrai uma situação que você cai na mesma situação, e a situação, ela geralmente vem te causando uma sensação de punição, como se você não merecesse ou algo do gênero. Possivelmente você tem ali um sistema de culpa ali dentro embutido também, bem no seu inconsciente. E aí eu percebi isso. E eu pensei, nossa, mas como que então eu vou gerenciar isso aqui pra frente? Porque tá no inconsciente. E eu comecei a perceber que nós viemos como um programa. Todos nós viemos com um programinha dentro de nós. Que nós olhamos a situação e não é sobre a situação. Não é o que aconteceu na situação, mas é como nós observamos a situação. É a forma que você observa a situação e você registra. E a forma que você observa a situação e você faz o registro
vai depender das suas lentes internas, vai depender de todo o sistema seu interno de crença, de entendimento sobre o mundo, sobre a realidade. Isso faz com que cada um de nós percebamos uma situação em formas distintas. Lembrando que nós não viemos com uma página em branco, nós somos ali uma grande história, uma grande jornada. Então, nós temos algumas tendências, a nossa alma carrega algumas tendências que são ocultas na nossa consciência. Isso faz com que nós enxergamos uma situação com um viés de entendimento, outro viés de entendimento. E então, é nesses momentos que nós às vezes olhamos para uma situação, vivenciamos uma situação e pela nossa lente de contato, pelo nosso sistema interno que está ali já rodando, nós vamos fazer uma ação. E é nesse momento que é onde nós usamos aquela palavra, putz, errei. Porque depois, quando você se afasta de olhar apenas para a fechadura, para o que está na sua frente, e você tem um panorama geral, você consegue perceber com outras lentes o que de fato aquela situação quis dizer. Então, quem nunca vivenciou uma situação que você às vezes olhou para alguém e julgou aquela pessoa, assim, nossa, essa pessoa, ela que fez isso, em alguma situação. E depois, possivelmente, quando o tempo passou, você percebeu que aquilo na verdade não foi bem assim, que não tinha sido aquela pessoa, que tinha acontecido uma outra coisa, e aí você sentiu aquela sensação de remorso, de culpa. Por quê? Porque esse é o primeiro passo de nós conseguirmos entender a culpa para conseguir resolvê-la de fato na nossa vida. É passar pelo filtro de entendermos o que é o erro. Então, o primeiro passo, a primeira coisa a entender para se liberar, iluminar a culpa, é o erro, sobre o que é o erro. E ao entendermos isso, nós conseguimos soltar essa ideia, porque a culpa é apenas uma ideia, gente, uma ideia que nós temos sobre algo. Então, esse primeiro, você merece saber que os erros na verdade que nós cometemos são uma imaturidade da nossa alma. A nossa alma, ela é muito jovem e, consequentemente, imatura. Então, naquele momento, quando você fez a ação, você estava olhando apenas para aquele buraquinho da fechadura. Você não tinha um panorama geral. Você precisou depois rodar no mundo, andar pelo mundo, para você conseguir perceber o que de fato é. Então, você adquiriu maturidade, então consciência, aumentou o seu quanto de consciência, e aí você olhar para aquela situação de novo, você conseguiu ver o que de fato estava acontecendo. Então, entender o que é o erro faz com que nós consigamos soltar essa perspectiva que é da culpa, né? Quando nós passamos pelo erro e a cair na culpa, é uma tendência nossa. Por quê? Porque foi assim que nós passamos por aqui e fomos educados. Então, é aqui que funciona, ainda funciona aqui, né? Nesse espaço-tempo, nesse nosso planeta, ainda funciona uma forma de punitiva. Então, ainda aqui nós temos um sistema muito punitivo e repressor. Então, repressor que gera punição. Então, por isso estar entrelaçado nas nossas células, emaranhado nas nossas células, esse sistema de repressão, que nós entendemos que é educação, mas é mais uma repressão, o nosso sistema social, isso fica entranhado nas nossas células e nós vamos ter a tendência a, quando nós errarmos, a nos reprimirmos. Porque nós entendemos que quando você falha ou comete um equívoco, o seu mecanismo, assim, o seu hábito interno, os seus gatilhos internos, por estarmos aqui há um longo período, é cair na repressão. Então, a repressão, ela gera automaticamente uma punição. Quando você está experienciando a culpa, perceba que tira a palavra culpa e perceba a ação. A ação é uma repressão de um ato seu que foi imaturo, pelo não entendimento ainda da sua jornada. Lembrando, nós somos crianças grandes e imaturas aqui, somos jovens, nós somos almas jovens passando por este espaço e tempo, então nós realmente estamos aprendendo como as coisas funcionam. Uns vão mais rápido, vão mais devagar, mas nós estamos. Então, entender esse processo nos leva ao entendimento, chegando então na repressão. E a segunda coisa a vocês entenderem para largar a culpa são algumas ideias. Então,
nós entendemos o erro e agora nós vamos entender duas crenças que elas estão ali entrelaçadas, assim, juntando a culpa. E que nós precisamos resolver, gente. São duas crenças. A crença da repressão, que ela vem com o erro, a ação que vem posteriormente ao erro, e a crença do pecado. Então, se nós não resolvermos essas duas crenças nossas dentro de nós, não estarmos conscientes do que significa para resolver, nós vamos continuar agarrados na culpa. Então, essa ideia, a crença da repressão, ela vem porque nós passamos por aqui. Só que nós entendemos errado. Então, nós entendemos que repressão é igual a educação. E não é. A repressão é quando, eu vou dar um exemplo, para que vocês entendam uma coisa com a outra. A repressão é quando, por exemplo, uma criança, ou você, quando é criança, queria um doce. Então, você pedia assim, me dá um doce, assim, eu quero comer um doce. E aí, um adulto vira lá para você e fala assim, não, você não vai comer o doce. Mas eu quero doce. Não, você não vai comer esse doce. E aí, isso é uma forma de estar reprimindo. Porque a criança, ela só quer o doce, gente. Ela quer o que faz feliz para ela, quer o doce. Como seria a ideia nossa da educação? Você pode ter o doce, mas não agora. Você vai ter o doce depois do almoço ou na parte da tarde. E aí, eu acho que ela vai questionar mais um pouco às vezes, né? Mas por que eu não posso ter agora? Porque agora esse não é um alimento adequado para você. Daí você vai explicar, porque a sua barriguinha vai ficar grande, não vai ter espaço para o que é realmente útil, necessário e adequado para você. Então perceba que nesse momento, é um momento que você está educando ela, porque ela vem para o mundo, nós vemos para o mundo, nós não sabemos como funciona. Então o que nós queremos é o que nos dá prazer. Então quando você faz esse movimento educativo, porque você está ensinando ela que tudo tem seu tempo, está ensinando ela o que é útil, necessário, importante, para ela poder ingerir. Então, esse movimento é um movimento educativo, o outro é repressivo. Mas, como nós vivenciamos o movimento mais repressivo, nós temos a ideia entrelaçada que é assim que funciona. Até o momento onde nós começamos a atuar com nós mesmos de uma forma mais educativa, então passando pelos nossos ditos erros, pela nossa maturidade da alma, de uma forma mais educativa, olhando para tal, percebendo que nós não sabíamos, nós tínhamos compreensão de toda a foto, nós conseguimos olhar o buraco da fechadura, não conseguimos ver a porta, muito menos abrir essa porta. Então, olha com humildade para a nossa imaturidade. Isso é nos educarmos, é olharmos novamente para a situação, entendermos aonde nós precisamos do buraco e então registrarmos isso e seguimos aprendendo. Então, essa é realmente uma falsa ideia. Essa ideia, então, trazermos para nós o que é educação e do que é repressão, faz com que nós reestruturemos essa antiga crença para que nós consigamos soltar a culpa. E a outra crença limitante que fica nesse lugar, lembra que eu disse, é a ideia do pecado. Gente, lembra que eu falei sobre... aqui eu já deixei um vídeo falando sobre emoções primárias, secundárias e terciárias. Então, a fonte que nós queremos hoje liberar da vida de vocês é a culpa. As emoções secundárias são aquelas que dão forças, dão liga para você segurar essa forma ali dentro que é da culpa. Então, essa crença da repressão, ideia do pecado é o que dá liga. Então, por isso nós precisamos resolver isso aqui em cima para que consigamos entrar nessa fonte. E essa crença do pecado, ela vem como o entendimento equivocado da nossa imaturidade enquanto almas aqui. Nós acabamos aprendendo como se fosse um pecado, mas na verdade é a imaturidade da alma. Por exemplo, antigamente, o separar-se, né, de um casamento era o fim dos tempos. Era dito, né, para nós que isso era realmente um pecado, que era algo que não era visto como nobre, como genuíno, né, para Deus Pai e Mãe. Então, nós acabamos nos colocando, né, em situações extremas de tristeza, de angústia e de não felicidade, porque nós tínhamos a ideia que se fôssemos seguir num caminho que fosse às vezes mais produtivo para nós ou mais feliz, e às vezes até o relacionamento era um pouco repressivo também, punitivo, se nós fôssemos sair desse lugar e seguir a nossa vida, nós íamos estar cometendo um pecado e também gerando a punição de Deus Pai e Mãe. Então, essa ideia do pecado, ela vem muito intrínseca também nas nossas células intracelular, porque nós somos uma longa história. Então, nós recebemos a ideia da nossa bisavó, avó, mãe,
e aí cai em nós nossos filhos. Então essa ideia intercelular, esses processos de gatilhos, e ao mesmo tempo da nossa jornada de alma, porque nós somos seres, né, que quem já tem esse entendimento consegue, não material, tão material, mas nós somos seres evolutivos, consegue perceber que essa é uma ideia distorcida também, entre pecado e maturidade. Mas nós também não sabíamos naquela época. Então nós olhamos isso e colocamos como pecado, quando na verdade era maturidade. Posteriormente, percebo que é uma crença, porque posteriormente isso foi sendo harmonizado, foi sendo compreendido, foi sendo colocado que realmente existem relacionamentos que eles acabam sendo abusivos e que nós temos sim o direito de sermos felizes, porque todos nós viemos aqui para conseguir evoluir e sermos felizes, essa é a nossa ideia. E aí isso foi sendo reestruturado e organizado para que nós possamos seguir aqui. Então eu percebo que sair da ideia da punição, de que se eu fizer isso aqui, alguém vai me punir, nos mantém na ideia do pecado e reforça o sistema nosso de culpa, que é uma autopunição. Então, resolver essa nossa ideia de nos entendermos com o cara lá no alto, né? Com o que é, né, genuíno, o que é esse lugar do pecado, o que é, será que não é uma imaturidade? Então, se você, às vezes tem esses gatilhos assim, nossa, eu vou estar pecando se eu fizer isso, traga para sua consciência, não, calma, eu vou olhar pelos olhos da imaturidade. Então, quando casei, por exemplo, eu realmente era imatura, foi muito cedo, eu não olhei, só olhei pro buraco da fechadura, eu queria aquilo, achei que era, né, tudo perfeito, maravilhoso. E não, casamento é uma estrutura. Se eu tivesse olhado melhor, ponderado melhor, eu teria feito outra escolha. Então, é sair dessa ideia do pecado de N possibilidades, gente, dei só um exemplo, e entrar para a ideia da imaturidade que nós tínhamos naquele momento. Naquele momento, no nosso sistema de crença, no nosso olhar para a fechadura, só conseguimos olhar um ponto, não conseguimos enxergar todo o diâmetro. E aí, resolvendo essas duas ideias, desses fortalecimentos, essas duas crenças que fortalecem a culpa de estar lá, você consegue liberar mais um pouco. E aí vem a nossa terceira parte, que é finalmente entender o aspecto da mágoa. Veja, a mágoa, ela, se você sente ou já sentiu, quando você olha para alguém, uma situação, vem aquele sentimento, então você reconhece o sentimento e você sabe, a mágoa, ela acaba sendo uma projeção da responsabilidade, da culpa no outro. Então a mágoa, quando você sente, é quando você está projetando que o outro foi responsável pela dor que você sente hoje, pela onde você está hoje, como se você realmente projetasse e colocasse no outro a culpa, né, responsabilidade pelos seus sentimentos em momento presente. E esse movimento é um movimento de projeção. Então, você está projetando no outro a responsabilidade que ela tem que vir de você com as suas ações, com os seus projetos, com as suas emoções. Então, se você sentir isso, entenda que é uma projeção de uma dor profunda sua. As projeções são mecanismos de defesa. Então, quando você coloca no outro a responsabilidade que é sua. Então, nesse lugar, o que acontece que nós fazemos? Muitas vezes eu vejo as pessoas falando assim, nossa, ela não quer se responsabilizar, tá projetando e tudo. Mas, olha só, quando nós fazemos isso, possivelmente é porque olhar para dentro de nós, para aquilo e ver que nós, de alguma forma, trouxemos aquele incômodo, né, aquela dor para a nossa vida, é muito doído, gente. Então, nós vamos cair, o mental vai nos colocar nessa linha de tempo para projetar no outro, e projetar no outro, porque esse projetar no outro fica um pouco menos duro aqui para nós. Porém, ele vai girar em torno. Então, possivelmente, se você sente alguma mágoa, é porque em um ponto, você ao mesmo tempo se culpa, tem esse olhar mais de chicotinho, sabe? Assim, de autoflagelo para com você, e aí dói tanto, é tão grande que você tem que projetar no outro. E possivelmente isso está no inconsciente, porque as projeções geralmente elas vêm de conteúdos ocultos que estão no nosso inconsciente. Lembra que eu falei no início? Em um momento eu achei que eu tinha resolvido a culpa, quando eu entendi, mas depois, quando eu percebi o entorno, essas coisas acontecendo, eu vi que não, calma, pode ser que eu não tenha liberado ela totalmente, porque eu ainda estou atraindo para minha vida algumas situações.
Então, essas projeções possivelmente são de algum momento da sua jornada, da sua existência, a qual ficou ali dentro de você, contigo. Então, olhar para esse lugar te traz uma responsabilidade. Eu sei que é doído, que é difícil, mas não tem outro caminho senão olhar para dentro de si e poder levar luz e amor para essa parte nossa existência. Que possivelmente, lembra lá na frente que eu falei? Possivelmente foi um erro, um equívoco pela nossa imaturidade. Então, você consegue perceber que o movimento de culpa e tudo isso aqui, na verdade, é você se reprimindo, trazendo para você um autoflagelo por ter vivenciado alguma coisa e que você não tinha experiência para tal. Para vocês, então, conseguirem compreender isso tudo, vão ter que, principalmente, trazer na mente que nós somos almas e nós somos almas imaturas, que nós estamos aqui e que nós estamos evoluindo. E que nós possamos evoluir, nós precisamos passar pelas situações, passar pelos momentos da nossa vida que a vida nos traz. E a partir disso, nós vamos percebendo a verdade de que nós realmente somos e a verdade por detrás de cada situação. Ok, por que nós erramos então? Porque daí eu já entendi que eu vou ter que entender o que eu erro, que eu vou ter que me liberar da crença de repressão, da crença do pecado. Eu vou ter que entender a mágoa, que é o mecanismo da projeção ali junto. E daí, nesses mecanismos, eu vou parar e pensar assim, mas poxa, então, por que eu erro? Eu vou ter que lidar com o erro, eu vou ter que voltar no erro. E aí, gente, eu vou trazer para vocês o que uma vez o meu mentor trouxe para mim, para eu conseguir entender de fato, porque eu voltava nesse entendimento do que era a culpa. E aí eu falei assim, mas eu não consigo entender o erro, né? Por que então que eu erro? E ele trouxe assim que, desse jeito, o erro é parte de uma situação que você ainda não entendeu o que aconteceu. Então você foi lá, você passou pela situação e tinha um pontinho daquela situação que você não compreendeu. Então você caiu naquele buraco. E aí você continuou caminhando, vê outra situação, mais um pontinho daquilo você não entendeu e você caiu naquele buraco. Então não é toda a situação. Geralmente é uma parte daquela situação onde nós temos dificuldade de aprender, não sabemos e caímos. Então, por exemplo, para nós conseguirmos minimizar a ideia do erro, né? Você está fazendo uma dieta ou você está controlando o doce na sua casa. E aí, então, você consegue 1, 2, 3 dias, tá empolgado, né? Tá consciente, mas depois começa a ficar pesado. E aí você passa e você acaba pegando um docinho. Você acaba pegando uma bala. E aí você começa a se chicotear e se lamuriar porque você pulou, porque você cortou a dieta e comeu o doce. Então, quando você olha para a situação, você não olha para a situação do doce, você não olha para o doce e para a dieta. Você olha para o seu desenvolvimento, de você conseguir manusear os seus desejos. Percebam que o aprendizado, ele é mais complexo do que nós imaginamos quando nós falamos de autoconhecimento. Às vezes não é tão claro e nítido. E aí nós caímos nessa cilada do erro. E aí nós vamos generalizar tudo, assim, nossa, eu não sou realmente disciplinada, eu não tenho disciplina, e a mente vai te colocar nessa generalização total. Então é você conseguir compreender que numa situação, não é a situação total, mas é um ponto dela. Então, nesse exemplo, eu gerenciando os meus desejos aqui, eu tentando entender e não cair nele, eu dizendo para eles que eu preciso ser mais madura e não seguir esses impulsos que são mais oriundos da nossa mente primária, né, nossa mente mais primitiva, de eu não cair mais nesses impulsos. E, gente, essa é só um exemplo do doce, porque nós temos muitos outros exemplos no nosso dia a dia que nós acabamos nos identificando com a matéria, identificando com as formas, identificando com tudo. Então, não é o contexto. Então, perceba hoje, se você volta e meia está caindo numa situação e está entrando na culpa, que é o autoflagelo, olhe de novo para essa situação e tente entender o que nessa situação você está
desenvolvendo dentro de você? Qual que é o seu aprimoramento, a sua autolapidação, pegar um cristalzinho, a sua autolapidação para que você consiga evoluir aqui. Então você começa a sair da ideia dessa linha de tempo de repressão para a linha de tempo da educação, do autoaprimoramento e do autoconhecimento. E isso te liberta. Então tem aqui, aí eu perguntei também, né, para eles, né, assim, mas e aí, assim, quando que eu sei que eu tô caindo nesse lugar? E eles me disseram assim, também você não pergunta se o que você vai fazer, se é útil, se é bom e se é necessário. Você sai fazendo, você sai se enfiando nos lugares, você sai fazendo as coisas e nós não perguntamos para o nosso ser se aquela ação ela realmente vai ser útil, boa e necessária. Nós achamos que nós sabemos, achamos que estamos coerentes, mas como eu já falei aqui também, como 90% nós é inconsciente, nós não temos no nosso mental como saber de tudo. Então essa interiorização, aquietar os pensamentos, pedir lá para a nossa fonte primária, a nossa sabedoria interna, se aquela ação, se aquele acordo, se aquele caminho, se aquele emprego, ele realmente vai ser útil, se aquele relacionamento, ele vai ser útil, bom e necessário para o meu autoaprimoramento, o meu processo aqui de evolução, esse é um caminho para que nós possamos antecipar e compreender o que está lá na frente. Porque às vezes nós nos colocamos em cada situação e que não precisaria, mais uma vez, pela imaturidade da nossa alma, porque nós somos jovens, nós somos apenas adultos, mas nós somos aqui ainda internamente crianças jovens, almas jovens, aprendendo em como se desenvolver por aqui. Então, fazendo isso, nós conseguimos sair já de uma linha de tempo. Então, nós caímos que nós não perguntamos isso, nós não buscamos a sabedoria inata nossa, nós vamos pelo gatilhos, a nossa mente primitiva. Saindo dessa mente primitiva, você consegue, que são aquela mente mais acelerada, você consegue sair dos gatilhos e entrar no centramento. Então, as suas escolhas, elas dificilmente vão cair mais na parte do erro. E quando você cair, entenda que o erro não é pecado errar, não é danoso, não é esse lugar, não é pesado, não é para ser pesado. O erro, ele vem quando eu não compreendo o que uma coisa se faz, como se apresenta. Nós acabamos entrando no julgamento, porque o julgamento, ele entra no bolo. Nós entramos nesse julgamento e uma vez, para ficar mais claro para vocês entenderem esses gatilhos, uma vez há muito tempo atrás, ainda não tinha todas essas jornadas de leituras e entendimentos, né, de meditações. Eu estava conversando com alguém, essa pessoa, ela falou assim, não adianta nós darmos dinheiro para essas pessoas que estão no lixão, ajudarmos, nós darmos um emprego ou isso, aquilo, não adianta nós ajudarmos, mesmo que a gente dê dinheiro para aquelas pessoas, elas vão perder tudo, porque elas não querem nada com nada. E naquele momento que foi um choque para mim, naquele momento eu ainda não tinha subsídios mentais de compreensão, de conseguir explicar para aquela pessoa na minha frente que aquilo não fazia sentido. Então eu comecei apenas a chorar porque a minha alma reconheceu que aquela ideia não fazia o menor sentido do que aquela pessoa estava trazendo naquela ideia. Porque veja, se nós acabamos entrando como se fossem mecanismos internos de conceitos já pré-estabelecidos, como se fosse um software dentro da nossa cabeça, que nós fomos ali moldando, construindo no decorrer da nossa jornada de infância, o que antecedeu a nossa jornada de infância. Então, quando nós estamos nesse looping aqui, em condições extremas, nós estamos só aqui. É difícil acalmar, interiorizar e fazer uma ação. Então, realmente, aquelas pessoas, elas estão no mecanismo dela, então elas têm que mudar os mecanismos. Elas vão precisar de ajuda para mudar os gatilhos. Elas vão precisar de alguém que as ensine a transformar esse pensamento, que é uma crença limitante, esse pensamento repressor, esse pensamento mesmo, às vezes, de não merecimento. Então, por isso que estão lá. Elas não precisavam estar lá, mas pela crença do não merecimento, a crença da punição, várias crenças que antecederam a existência delas. Então, ajudar eles neste lugar, aí sim nós conseguimos ajudar. E naquele momento não conseguia nem ter palavras, mas dentro de mim eu sabia que aquilo não fazia sentido.
E veja, então, que o julgamento, quando nós olhamos para alguém e nós acabamos julgando, ele não faz o menor sentido. Porque nós não sabemos quais são as estruturas internas psíquicas e quais são as dores daquela alma, para que nós possamos fazer algum julgamento ou algum palpite daquele ser. E então, nesse lugar, nós começamos a perceber que se 90% de nós também é inconsciente, nós não temos todas as informações que nós precisamos para então também nos julgarmos. E é isso que acontece quando nós acessamos o inconsciente das pessoas, nós entramos lá, com o auxílio dos mentores e amparadores. Eles nos trazem o que de fato a situação aconteceu. Então, quando nós vamos em uma situação que foi realmente, às vezes nós fizemos uma ação pela nossa imaturidade da alma e causamos danos a outra pessoa e, consequentemente, a nós mesmos, principalmente, quando nós desenvolvemos, aumentamos, olhamos fora do buraco da fechadura e nós enxergamos a porta, nós temos que... minha nossa, o que eu fiz? E aí a nossa consciência mesmo nos pesa. Então, compreendermos que nós também temos essa estrutura interna e olharmos novamente por essa lente, que é a lente da compaixão, que é a lente do auto-amor, que é a lente de ser fraternos conosco. Nós conseguimos olhar para a situação, porque eles não mostram geralmente para nós o que nós fazemos, eles mostram o que nós não vimos, que era o que nós estávamos aprendendo naquele momento. Que nem eu disse, aprendendo a gerenciar os desejos, aprendendo a gerenciar o que é útil, o que é bom e o que é necessário para a nossa alma se desenvolver aqui. Então, a partir dessa perspectiva, nós começamos a perceber que nós podemos fazer esse olhar para conosco, porque lá do alto ninguém faz esse olhar para com a gente. Nunca, em nenhum momento, quando eu acessei o conteúdo inconsciente, nenhum deles julgou bem diferente. Eles sempre nos trouxeram muito amor e compaixão. Finalizei com vocês esses steps aqui, essas 3 partes do entendimento do que fazer para conseguir soltar. Se você fizer esses processos, essa caminhada, você consegue soltar a culpa em si. Quando eu sentei para montar o que eu ia trazer para vocês hoje, que são esses 3 passos para se liberar, iluminar a culpa, veio uma informação, veio uma canalização, e que eu entendo que realmente foi do alto, e sim, para mim foi o que nós chamamos de pleiadianos em outro processo, em outra dimensão, e eu gostaria de ler para vocês, porque realmente ficou muito bonito. Eu espero que toque vocês de alguma forma, tá? Vamos lá. Filhos da fonte criadora, se faz necessário que se reconhecem e se recordem de quem são e do que vieram fazer aqui neste momento. Se faz muito necessário isso para que não caiam mais nas falsas identificações com a lama ao redor de vocês. Não importa o que tenham feito, não importa, e o que importa é para onde vocês vão. Isso é o mais importante nesse instante. Vocês não vieram para se identificar com a lama, que são os erros, com as sombras. Já fizeram tanto isso e essa identificação os causou apenas dor, tristeza e adoecimento às suas almas. O que precisam neste momento é se recordarem de quem são e o que vieram fazer aqui. O que significa estar aqui? Se perguntem. O que significa isso tudo? Perguntem-se. Tudo tem uma explicação que chegará para cada um de vocês à medida que forem se abrindo para o novo, para novas possibilidades de luz e cura e conexões com as suas almas. Então, voltem-se para dentro dos seus corações, onde a sabedoria tem sua morada. Sua alma lhes chama para abraçá-los e recebê-los de volta, conectando-se com quem são de fato. Essa foi uma mensagem que veio ontem quando eu estava escrevendo aqui para poder ajudar vocês a se liberarem dessa ideia, dessa falsa ideia da culpa, e que eu coloquei lá nas postagens. Realmente é uma das frequências mais baixas em nível de hertz.
Se vocês viram, se não viram, volta lá, a pesquisa de Hawkins, onde ele colocou, então, a culpa, a vergonha ali embaixo, elas são o nível mais pesado, assim, é como se a nossa frequência ficasse tão baixa e nós somos como se fosse um imã. Então, tudo que você está vibrando, você vai atraindo. Então, se você está vibrando na culpa, tem a culpa aqui, você vai atrair a punição, você vai atrair o autoflagelo. Então, você vai atrair situações que vão te trazer a sensação para que você possa olhar dentro de você e realmente ver o que é, na verdade, quem você é, e resolver isso. Então, nesse momento, é o que eu trago para vocês. Espero que tenha sido útil, bom e necessário na vida de vocês. Coloquem em prática, porque essa ideia da culpa acaba nos aprisionando numa frequência baixa, atraindo vibrações baixas e fazendo com que nós tenhamos dificuldade de entrar em contato com a nossa essência também superior. Beijo e até os próximos vídeos!